Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Você chamou a presença do Espírito Santo, você chamou por Ele, e Ele te ouviu. Ele ouviu a tua oração, e Ele veio, Olá, Sarabodere, Toriandarabalabadoruá. Vamos começar este ano bem, cristão. Vamos. Se não tens hábito de oração, pois este ano vai ser diferente. Você vai orando à sua maneira, a seu modo, mesmo que seja com acanhamento, mas vai se envolvendo agora. Passamos deste ano uma história nova, uma história diferente, e temos de tudo para arrebentar, porque o Senhor está aqui neste lugar, porque a presença do Deus Pai poderoso entre nós está, e Ele faz a história até do mais perdido ser uma história de sucesso. Mergulha no rio de amor e me embriaga no teu poder, transbordar nas águas do louvor e em ti me aconchegar. E aplauda Jesus e vem cantando. Mergulha com palmas no rio de amor e me embriaga no teu poder, transbordar, ser cheio nas águas do louvor e em ti me aconchega. Homens, sua voz, mergulhar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transportar nas águas do louvor e em ti me aconchegar. Mulheres de Deus, comece bem seu ano, sua vez. Com toda a igreja aplaudindo ao Senhor, mergulhar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do louvor e em ti me aconchegar, suas palmas para quem merece, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Glorifica, cristão. Diga glória. Amém. Deus é bom e Ele está entre nós. O livro santo que garante não é palavra pastoral, não. Onde estiver dois ou mais reunidos, o próprio Deus está no meio deles. Que privilégio nosso. Vira para o vizinho e diga: você é um privilegiado, meu vizinho. Deus está aqui entre nós. Isso aí é lindo demais. O Senhor é lindo demais.
Ô, seu ministro, seu baterista, que hoje está no teclado, fala para mim, os que confiam no Senhor, completa essa frase. São como os montes de Sião. Não, isso você está falando no microfone errado, são tantas emoções aí, né? Mas fala ali no microfone para a mamãe em casa ouvir e falar, esse aí é meu garoto. Ah, o moço está ligando lá ainda. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Aplauda Jesus bem forte. Me ajuda nessa, seu baterista, que hoje é tecladista. E vá aplaudindo ao Senhor. Para confiar no Senhor. Porque se você confiar no Senhor, você não vai se abalar. Se abalar com notícia, se abalar com tristeza, se abalar com assunto algum. Posso ouvir o seu amém? Solta a voz daí, ministro. Os que confiam no Senhor. Conhece? São como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí tem que dar a volta, hein? Diga lá. Como em volta de Jerusalém, tem que dar a volta. Estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, ó terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aí diz assim, ó, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não, diz, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Com palmas de novo no início. Os que confiam no são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta, dê a volta. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Diz, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, ó terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E o refrão vai assim, ó, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Todos cantam. Não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Pra terminar, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, e não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. E aplauda Jesus e diga, glória a Deus. Sente-se um instante, depois louvamos mais. Agora é chegado aquele momento de receber fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer conversa, não. É ouvir o recado de Deus. Você está pronto para receber o recado de Deus? Pois à medida que o recado de Deus vem, você vai recebendo uma dose nova de fé.
E à medida que essa dose nova de fé vem vindo, você vai se tornando um valente. E à medida que você vai se tornando um valente, você vai se tornando, como a Bíblia diz, mais do que vencedor. Diga glória a Deus. Igreja, hoje ficou prometido nós começarmos uma série de estudos sobre o Apocalipse. E eu tenho dito para a igreja que essa série de estudos, ela será a série de estudos do verão. Estamos começando hoje. Hoje é uma pincelada da introdução. E vamos estudar ao longo aí do verão, até o primeiro domingo de março. Teremos assunto para tudo isso, dando atenção principalmente para as 7 igrejas do Apocalipse. Eu tenho até dúvida se eu vou transmitir ao vivo por esses dias, tenho dúvida, porque eu quero até aquele que assiste em casa, essa série eu quero te ver de pertinho. E o estudo é continuado, então se a pessoa perde uma matéria, ela corre risco de ficar em recuperação depois e tirar nota ruim. Eu quero que você seja um aluno aplicado, e ao final do estudo, eu ainda vou pedir para fazer até um diploma, para você guardar e depois mostrar até para os seus netos. Olha como teu pai e tua mãe eram dedicados. Amém, gente? Vamos crescer ou não vamos? E à medida do estudo, você vai ver o quanto nós vamos crescer. Abra a tua Bíblia então em, qual é o livro? Apocalipse. Abra lá, é o último livro da Bíblia. E uma coisa eu digo para todos, a verdade é que o livro de Apocalipse é evitado por muitos cristãos. Evitado por quê, pastor? Já que é um dos 66 livros da Bíblia. Ele é evitado, talvez de leitura, talvez de pregação, porque nesse livro tem muitas figuras, tem muitas ilustrações que não são comuns para nós. Tem versículo que fala da besta fera que saiu do mar. Tem versículo que fala sobre os cavalos, um branco, outro amarelo, outro de outra cor, e tinha um cavaleiro, e na mão do cavaleiro tinha uma balança. Aí você começa a entender, só que aí tem muitas figuras, que se você não for acompanhado, corre risco de você não entender nada. Apocalipse é um livro profético, ele trata de coisas que vão acontecer. E o próprio Cristo e a própria Bíblia, nos evangelhos, o de Mateus, por exemplo, 24, fala a respeito do princípio das dores, que são algumas coisas que iriam acontecer como demonstração de que a volta de Cristo está próxima. Aí a Bíblia comenta terremotos. Você já ouviu notícia de terremoto por aí? Aí a Bíblia cita peste. Você já ouviu a respeito de peste por aí? Aí a Bíblia cita violência. Você já ouviu sobre violência por aí? Estava vendo matéria, Criciúma ontem já chegou ao 73º homicídio. Coisa que às vezes a gente pensava, com respeito, não vou citar a cidade, aconteceria apenas nos grandes lugares, nas grandes capitais, já vem acontecendo aí debaixo do nosso nariz. Então são alguns princípios que a Bíblia demonstra como sendo sinais de que, e a Bíblia chama isso de princípio das dores, sinais de que isso tudo identifica que o que Jesus falou é a pura verdade. Tudo isso identifica que Jesus voltará sim, e nós precisamos estar preparados. Já disse outro dia e repito aqui, lembre-se que Jesus pode vir a nós, como nós podemos nos antecipar e ir a Ele. E tem gente indo tão novinho, pessoal. Se não estivermos prontos, não herdaremos a salvação. Então aqui ainda é uma introdução, o Apocalipse inteiro trata a respeito disso, muita gente fica até com medo de ler, porque de fato ele fala sobre volta de Jesus, fala sobre salvação, fala sobre aceitar a Cristo como Salvador, e fala que se não aceitarmos, ficaremos de fora.
Então, aproveitando a introdução, se você ainda não deu passo para aceitar a Jesus como Salvador, dê. Se você ainda não deu passo de descer as águas do batismo, dê. O próximo curso é agora, no último domingo desse mês, será dia 31. E o próximo batismo, domingo adiante, primeiro domingo de fevereiro. E então, é assim que seremos nova criatura. E se esse grande dia chegar, não sabemos dia e hora, teve aventureiro dizendo que não passaria de 2000, não preciso dizer que já passou, teve que morder a língua porque falou com alguns cálculos que ele mesmo pensou, e pensou, de 2000 não passa, já passou um bocado e sabe lá até quanto vai. Qual é a lição então, pastor? Esteja na mão de Jesus. Vira ao vizinho e diga para ele, seja servo de Jesus. Amém, gente? Capítulo 1, verso 1. Em alguns assuntos, quem é mais experimentado na fé, sabe que o Apocalipse tem muitas figuras proféticas. Alguns deles nós vamos tocar, inclusive escatologia. Mas o tema principal dos nossos estudos serão as 7 igrejas do Apocalipse. Capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Para aqui um instante que já tem assunto importante. Perceba você de que quem recebeu a revelação do Apocalipse, quem recebeu a missão, a visitação, o conteúdo do Apocalipse, foi um homem chamado João, apóstolo do Senhor. Ele então recebeu essa lição, e a Bíblia diz que era endereçado principalmente às 7 igrejas da Ásia, atual Turquia, que por sinal representa o estudo que nós vamos fazer e ao longo dessa temporada de verão que eu já falei. E essa orientação veio do próprio Senhor. Foi um momento em que ele estava exilado na ilha de Patmos. Segundo historiadores, aí aqui não é versículo que mostra, historiadores, a essa altura já não havia mais discípulos vivos, todos eles já haviam sido mortos, boa parte deles martirizados, foram mortos por causa do Evangelho, exceto este chamado João, que estava exilado. Veja que ele estava exatamente exilado por conta da perseguição religiosa. E aqui tem uma lição que eu gostei de entender com o Senhor. Ele estava exilado, ele estava ilhado, já não tinha mais companheiros, mas sabe quem fez uma visitinha para ele? Jesus. Diga glória a Deus. Isso aqui já é um assunto para a gente glorificar. Talvez você em algum momento se sente só, talvez você em Criciúma mora só, talvez você na hora que a bomba estoura se sente só, talvez em sua casa agora, estou falando para alguém que mesmo tendo muita gente debaixo do mesmo teto, você se sente só.
Veja que bonito esse texto. Ele estava só, já não tinha mais parceiros de trabalho, estava exilado, e não apenas exilado, estava ilhado. E quem fez uma visita para ele? Levanta a mão e diga: Senhor Jesus, visita a minha casa, visita a minha vida, em nome de Jesus. E fez uma visita para ele, gente, que bonito isso aqui. Aí o que foi o conteúdo dessa visita? Qual foi o assunto dessa visita? Versículo 10 diz assim: eu fui, é o irmão João contando, eu fui arrebatado em espírito. Foi uma presença de Deus tão bonita que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha só, gente. Então a Bíblia em Apocalipse, ela usa muitas figuras. Aqui agora falou trombeta, comparando a voz do nosso Senhor como voz de trombeta. Como é isso, pastor? Não sei não, mas é trombeta. É assim em que João estava ilhado, sem nenhum parceiro. Daqui a pouco ele ali sentado, pensando na vida e meditando, e o Espírito arrebatou, ou seja, veio uma presença forte da paz de Deus. Daqui a pouco ele por detrás ouviu uma voz como o som de uma trombeta. Eu não sei, acréscimo meu, quem sabe o irmão levou um susto. Pense você no silêncio, estando ilhado, estando largado, estando só, ouvir vozes. E ainda não é uma voz comum, uma voz de trombeta. Ele deve ter, o que será isso? E essa voz dizia, versículo 11, leia comigo 11: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Leia o nome delas, elas que a gente vai tratar nessa temporada aí: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. São 7 igrejas. Aí vai ver alguém desentendido: ai pastor, cadê a igreja da graça? Não estou falando de denominação. Cadê a presbiteriana, Deus é amor e tal? Não é isso aí que nós estamos falando não. Até então, estamos falando também, vamos contextualizar, das igrejas, das congregações da Ásia Menor, aquela época. Então o Senhor se apresentou a João, como voz de trombeta, e disse para ele: ô João, o que eu tenho para falar para você é importante demais. O recado que eu tenho para você é importante demais. Pega a caneta aí, amigo. Pega a caneta, irmão João. Pega a caneta, filho de Deus. Escreve tudo o que eu vou falar num livro. E hoje, como introdução, o nosso tema principal é esse: escreve no livro. Igreja, você vê que bonito? Jesus dizendo que o recado que ele tinha era tão importante que não era para ele confiar. Boa noite? Não era para ele confiar na memória, na mente, porque ela falha. Ela falha ou não? Ela falha. Talvez, se for perguntar o que você almoçou hoje, vai ver, um grupo bom lembra, um grupo já fica para trás. Vai ver, se perguntar qual foi a mensagem de domingo passado, aí vai ver alguém já até diz: aí é forçação de barra, pastor. Porque a memória, ela falha. Então qual que é e continua sendo a orientação de Jesus? Irmão João, acréscimo meu, irmão Sodré, Sebastião, irmã Fran, irmão Bruno, Ricardo, Sebastiana, escreve. Eu poderia encerrar a mensagem tão somente orientando com fins didáticos, como se você estivesse numa sala de aula,
você ter uma agenda, você ter um bloquinho de anotação, você ter uma caneta, você ter um marca-texto e poder grifar. Poderia simplesmente falar disso. E uma coisa eu digo, tem muita gente que resiste ao fato de grifar, ao fato de anotar o livro sagrado. Eu, sendo o seu pastor, não vejo problema nenhum, mostro a minha, por sinal, não sei se de longe você percebe, mas eu grifo. Aqueles textos que falaram ao meu coração, aqueles textos que saltaram aos meus olhos, eu grifo. E quando não, ainda pego uma anotação à parte e escrevo. Para a curiosidade de alguns, a primeira mensagem que eu preguei neste altar, eu tenho guardado até hoje. O culto de hoje é o de número 423. Tem que guardar. Por que, pastor, tem que guardar? Porque a cabeça, ela falha, ela se esquece. Daqui a pouco você não sabe se falou, daqui a pouco não sabe se falou. Quem é da área da pedagogia sabe que quando o professor tem mais de uma turma, a cabeça faz assim um nó, né? Principalmente aqueles que não têm tamanha experiência, aí chega a pensar, turma, eu falei sobre isso, eu falei sobre aquilo, onde eu parei, até onde eu fui, porque é muito assunto, são turmas diferentes, são assuntos diferentes, aí isso tudo você tem de, para não se perder, achei que você ia dizer, para não se perder, anotar, escrever. Repito, eu poderia reduzir a mensagem tão somente ao fato de escrever, incentivar você a comprar um bloquinho de anotação, incentivar você a comprar uma agenda, isso tudo é legal, e não estou tendo parceria com agendas não, isso é interessante, é bom você vir à igreja com uma caneta e um papel, e aquilo que vai falando Deus ao teu coração, você vai escrevendo. Eu peguei esse hábito de escola, eu não sei se defeito ou não, mas eu tenho um hábito de conversar escrevendo, porque aí não falha, principalmente atendimento, que às vezes tem atendimento que leva assim, meia hora, aí a pessoa, então, pastor, sabe o que é a vida? O Joaquim, o Sebastião, o Serafim, e o Ricardo, e o Benedito, e o Felipe, então, vamos orar. Aí você já não lembra quem é Ricardo, quem é Benedito, quem é Felipe, você não lembra de mais nada. Aí se você anota ali, tá, então tá, Senhor, eu lembro agora em oração do Felipe, do Sebastião, do Ricardo, do Benedito, da Benedita, Deus, é o outro que está lá no hospital, e tal, e amém, e você não confiou na memória, ela falha. Vira para o teu vizinho e diga para ele, a memória, ela falha. Qual é o tema então principal? Pode se reduzir à anotação física, sim, que eu particularmente considero importante, abro parênteses, mais cedo eu comentei e comento agora de novo, esbarrando na questão profissional. Você, servo do Senhor, jamais entre numa reunião importante sem um papel e uma caneta. Jamais vá para uma reunião, seja com seus superiores ou reunião de equipe, sem um papel e uma caneta. Se você já cometeu essa gafe, dá tempo de se corrigir, de se consertar. Porque ali na reunião vão ser ditadas as orientações sobre o que fará, sobre o que deixará de fazer, e tem que pegar nota. Amém, gente? Tem que pegar nota de tudo. Isso aí é um recado de Deus para nós. Tem muito cristão fazendo papelão, às vezes esquece, vai ver, trabalha na área financeira, esquece de pagar boleto, esquece disso, esquece daquilo, esquece de compromisso, aí alguém liga cobrando, e aí, você está vindo? Ele esqueceu. Esqueceu, mentira! E onde você está? Estou pertinho, está na cama deitado. Ele esqueceu. Anote. Amém, gente? Ok. Pastor, é realmente tão sério assim a questão de anotar no livro de Apocalipse? Sim.
tem 9 referências ao longo do livro de Apocalipse a respeito de escrever. Aí eu vou citar, você medita depois. Capítulo 2, verso 8, vou citar apenas. No mesmo capítulo 2, verso 12. No capítulo 3, verso 1. No verso 7. No verso 14. No capítulo 10, no verso 4. No capítulo 14, no verso 13. No verso 9 do capítulo 19, no capítulo 21 do verso 5, 9 referências pelo menos, falando sobre essa que nós estamos meditando hoje, lição de escrever. Há quem diga, eu poderia ter trazido a estatística, mas não trouxe, que você assistir uma aula sem anotar nada, você pega X%. Poderia ter trazido, me fugiu de anotar. E tem outra estatística dentro disso, que se você assiste e anota, você pega outro bocado, fica mantido e guardado outro tanto. Entende o que estamos falando? Sim ou não? Quem entende, balança a mão e diga, estou entendendo. E quem está anotando, diga, estou. Então tá bom. E quem não tem agenda, já compra amanhã. Pois bem, e não estou fazendo propaganda de agenda não, viu? Aí o que mais diz? Continuando a leitura, versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. Então, essa reação que eu tenho, né? João está ali, não tem ninguém pertinho dele, daqui a pouco ouve uma voz como de trombeta, e ele virou, o que será isso? E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Olha a descrição que ele teve do Cristo, como a neve, e os olhos, como que eram? Como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, brilhavam um bocado, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, lá atrás era de trombeta, né? Aí aqui ele comparou outra coisa, como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força, ou sua força, resplandece. Está vendo? Se você não for fazer a leitura acompanhada, você pensa, meu Deus, estrela, sol, espada, Jesus, me perdi. Só que o próprio livro de Apocalipse esclarece algumas dessas figuras. O irmão João estava recebendo a visitação do Senhor Jesus, e essa visitação vinha com orientações e mistérios, e esses mistérios era para fazer o quê? Anotar. Não perca a visitação do Senhor. Outro dia eu contei de manhã, para vergonha minha talvez, outro dia eu acordei de noite, madrugada, não sei que hora era não, e Deus assim, mas de alma, sem aumentar, sem diminuir, Deus ia me fazendo lembrar versículos da Bíblia, como se Ele estivesse fazendo um ditado para mim, como se Ele estivesse me dizendo o esboço de uma pregação, os versículos que eu deveria ler. Aí ali de noite, meio que desbaratado de sono, eu peguei o telefone, eu não sei se eu sonhei ou não, aí eu apertei lá algumas coisas lá, o que vinha, e anotei e tal, e voltei a dormir. Quando acordei, procurei o celular, meu Deus, cadê a anotação? Aí fiquei bravo comigo mesmo, porque diante de Deus, não estou espiritualizando as coisas não, Deus assim era como um ditado, estava falando tudinho, e que coisa, sabe lá se é o telefone que errou, ou se eu estava grogue o tanto que eu nem anotei.
Mas dali fiquei bravo comigo mesmo. Meu Deus, como pode? O Senhor me mandou alguma orientação e por algum motivo não guardei. Vira para o vizinho e diga: guarda, cristão, Deus que está falando. Não perde não. Mas ali fiquei bravo comigo mesmo e tentava lembrar. O que era. E infelizmente não lembrei ainda. Um exemplo para que a gente compreenda. Anote. Aí ele teve essas revelações todas. Estrelas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha aqui de novo, 19, lê com o pastor, vamos juntos. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Pastor, qual é a lição principal de hoje? Eu me perdi nas estrelas, nas simbologias. A lição principal de hoje é: escreve, anota. Isso aí é um recado de Deus, repito, até para a sua vida profissional. Escreve, cristão. Hoje em dia a tecnologia está tão grande, apesar de eu ter dado essa barbeirada aí no telefone, a tecnologia está tão grande que você escreve em bloco de nota do telefone. A tecnologia já permite fazer uso da nuvem. O que você eu não estou propagandista de tecnologia, não. O que você começou a escrever aqui, você pode acessar de qualquer outro dispositivo e continuar escrevendo. Pastor, eu sei malemar ligar o telefone, pastor. Então, amigo, caneta e papel na mão. Vai lá, meu filho. E a verdade é que esse negócio de tecnologia deixou a gente tão desacostumado que tem gente que desaprendeu até a escrever. Parou de praticar até caligrafia. Ou fez doutorado em medicina, se é que me entende. Mulher, me ajuda, o que eu escrevi aqui? Só para descontrair você entender. Então o Senhor volta a dizer: escreve o que você tem visto. Aí, o versículo 20, o Senhor começa a contar alguns mistérios para o irmão João. 20. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então você perceba, eu não quero me ater de ficar explicando o que era o cavalo, o que era a balança, senão a gente faria um estudo aqui o ano todinho. E tem controvérsias até hoje em quem se diz muito estudado aí na Bíblia. Mas o que eu quero que você se atenha à lição de hoje tem que escrever. E à medida que ele escrevia, Deus ia revelando mistérios. Você entende ou não? Deus ia revelando mistérios. Está anotando aí, irmão João? Estou, sim, senhor. Pois então, anota mais uma. Lembra da estrela que eu falei? Sim, senhor. Pois então, a estrela são pregadores, são pastores, são os anjos das igrejas. Essa é uma expressão que a gente usa na linguagem evangélica, o anjo da igreja, quer dizer, o pastor da igreja. Ah, sim, senhor, anotei. Anotou direitinho, irmão João? Sim, senhor. Pois então toma mais um mistério. Você lembra que eu falei dos 7 castiçais? Sim. Pois então, os 7 castiçais representam as 7 igrejas. E ele foi, e gasta papel, e gasta caneta, e vai, e vibrava. E aqui eu quero caminhar para o final dessa introdução.
Anota, cristão. À medida que você anota, à medida que você leva com carinho o recado de Deus, à medida que você leva com atenção, porque é Deus falando com você, mais mistérios Ele te conta. Ah, você não entendeu. Não, vou tentar de novo, Senhor, vai ver, faltou eloquência, alguma coisa faltou, vou tentar de novo. À medida que você anota, e dedica, escreve, e guarda, e dá atenção, e faz silêncio, e senta na igreja, e ali está se desligar de tudo, desligou até telefone, até a criança mandou para a escolinha para não lhe incomodar durante a mensagem, porque Deus está falando contigo, aí você está ali digerindo tudo, aprendendo tudo, anotando tudo, Deus vai te contando mais mistérios. Agora você entendeu. Agora, oposto é triste. Para aquele que é desavisado, para aquele que não presta assunto, para aquele que talvez na hora da mensagem ele pensa que é a hora do intervalo, para aquele que talvez vem para a igreja e fica batendo papo, isso há em todo lugar. Para aquele que talvez não atende os pedidos, quando a gente diz da escolinha, do berçário, não é para vangloriar, dizendo, a igreja tem, não, é uma estrutura para que a gente possa assentar e ouvir o que Deus tem para falar, é Deus falando com a gente, pessoal, amém, gente? É Deus falando com a gente. Se porventura o pai ou a mãe insiste da criança ficar no templo, então que seja daquele jeito, filho, agora silêncio. Nós estamos na casa de Deus. Aquela reverência, aquele respeito, aquele temor. Isso aí tem que ser de casa, não é do pastor, é de casa. Isso aí é importante. Aí, alguém disse dali, fala a Deus. Aí, o Senhor vai lhe contando mistérios. Perceba então, dramatizando isso aqui, Deus não conta mistério para quem não anota. Deus não conta mistério para quem não presta assunto. Ele vai falar para quê? Está entendendo? Não. Vai falar para quê? Eu vou falar de novo com o Joaquim. Desculpe se tem algum Joaquim, exemplo. Vou tirar o Joaquim. Vou falar de novo com fulano. Fulano não anota, fulano não guarda, fulano não pratica. Eu falo, mas não me leva a sério. Quer saber? Eu vou falar com esse outro aqui, anota aí. Aí o outro vai ver, compra um caderno de 10 matérias. Pode falar, senhor. Opa, tenho muita coisa para contar para você. E vai. Amém, gente? Diga graças a Deus. Aí vai ver o outro, bate no ombro de Jesus. E eu, senhor, já comprou seu caderno? Já está anotando aí? Já aprendeu o recado? Já, e tal. Repito que eu poderia finalizar simplesmente no aspecto didático, de anotar, de comprar uma agenda, um papel, mas não para aí. Olha o que a Bíblia ensina em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, versículo 1, diz assim, até lemos isso aqui na vigília. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então é para guardar o mandamento onde, gente? Então aqui é avançando um pouquinho mais no estudo. Eu não posso terminar essa mensagem dizendo que se você comprar um caderno, resolveram-se os problemas. Não basta. Tem aluno que escreve tudo que o professor fala, mas depois não revisa a matéria, depois não pega o caderno para ler. Adianta? Aí você diz, puxa, eu anotei isso aqui, eu lembro, está na página esquerda, assim embaixo, eu lembro que eu fiz até uma flechinha e pintei de amarelinho, eu lembro. Lembra nada, você não revive a matéria. Então a Bíblia está dizendo que o melhor lugar para anotar, sabe qual é? No coração. Quando essa mensagem estiver anotada no teu coração, só alegria. Versículo 2, o que mais diz? Porque eles aumentarão os teus dias,
e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, quando você anota essa mensagem, trazendo aqui agora o contexto, no coração, isso aí vai te dar até mais vida, prosperidade e paz. É bem-vindo ou não? Você quer um ano com prosperidade, com boa vida e com paz? Quem quer, levanta a mão, diga: eu quero, pastor. Então guarda a palavra no teu coração. Isso aqui é oportuno, hein? Estamos vivendo ainda o 3º dia de uma nova história. Versículo 3: não te desamparem a benignidade, que é o fato de ser bom, e a fidelidade, o fato de ser fiel. Atas ao teu pescoço, lê aqui o finalzinho, escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 23, a banda se posicione. Então andarás com confiança no teu caminho, lê o final, e não tropeçará o teu pé. Diga: ô glória! Então, resumo de tudo, anote. Pastor, amanhã mesmo, se tiver uma loja aberta agora, eu já vou correr lá e comprar meu caderninho de anotação. Parabéns, isso aí é legal, é bom anotar, mas não se resuma nisso. A mensagem é, o mais sucesso da mensagem é você deixar gravada no teu coração. Se a mensagem ficar gravada no teu coração, está dizendo a Bíblia que o teu pé não vai tropeçar, em nada, não vai tropeçar nem na cilada que o bicho põe no teu caminho, não vai tropeçar nem naquela pessoa que está querendo lhe puxar o tapete, não vai tropeçar em nada, vai andar, como diz o texto 23, com confiança. Vamos andar 2016 com confiança? Vamos ou não vamos? Pastor, mas e se o meu pé tropeçar na questão política, na questão econômica? Meu querido, não quero questionar essas questões, mas entenda, é a Bíblia que está dizendo, que se a mensagem ficar gravada no teu coração, você vai andar com confiança, e que o desempregado também comece a andar esse ano com confiança. Põe lá a melhor roupa, vai lá para a entrevista, passa um perfume, faz a barba se é o caso, penteia o cabelo, vai lá meu filho, vai lá meu cristão, servo de Deus, passa lá o melhor perfume que você tem, leva uma pastinha com currículo, por favor não leve ele amassado e todo desajeitado, e se apresente. Isso aí parece orientação boba, mas não é não. Como pastor, eu já peguei currículo para orar que parece que embrulhou o pão. Desculpe, eu sou o seu pastor, mas se eu fosse o empregador, eu diria: próximo. Concorda comigo? Porque se o cidadão não cuida da apresentação pessoal, que é o currículo, veja lá da empresa, que não é dele. Temos muito para aprender com o Senhor. Coloca de pé que nós vamos orar. E repito, amigo em casa, tenho dúvida se nós vamos transmitir a edição próxima, que é a lição número 1 do estudo. Por quê, pastor? Porque eu quero muito te ver de pertinho. Quero muito nessa série de estudos que você venha. Pastor, que maldade, eu estou aqui no veraneio, então nós vamos combinar assim. Se você tem compromisso de manhã, você virá no culto da noite. Tem compromisso de noite, você virá de manhã. Amém, gente? Mas não quebre estudo não, você verá a palavra aqui de Deus para você. Você verá o quanto você vai crescer nessa série de estudos do verão. Amém, gente? Aliança com Deus cristão. Vamos louvar? Estamos em aliança com Deus? Quem não tem aliança, eu entrego logo mais. Levanta as mãos para Deus assim. Jesus é a aliança. Cante, louve. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele
Ele te chama. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar novamente. Jesus é a aliança entre você e Deus. Aleluia. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Diz: hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Pai eterno, nos posicionamos agora em oração. Entendemos o teu recado. O irmão João estava exilado, ilhado, mas isso não impediu a visita de Jesus. Por pior que seja o teu quadro, por pior que seja a tua situação, Jesus pode visitá-lo. Oh glória! Os dias são ruins, os dias foram maus para ti, esta regressiva de ano não foi boa para ti, pois Jesus pode visitá-lo, e pode visitá-lo agora, e pode alcançar tua alma, teu coração, tua casa, tua família, teu casamento, e pode restaurá-lo, e pode levantá-lo, fortalecê-lo, abençoá-lo, e pode mudar a tua história, e pode mudar o teu caso, pode mudar a tua situação. Vamos orando, vamos orando. Meu Deus, nos apresentamos a ti, nos apresentamos ao Senhor agora, meu Pai. Meu Deus, a tua mão, a tua graça, o teu poder, Deus agindo em ti, agindo em tua vida, agindo em tua família, mudando, transformando a situação. Meu Deus, aqui estamos, meu Pai, aqui estamos em nome de Jesus, em tua casa, confiando, crendo, orando. Meu Deus, nós confiamos na tua visita, nós confiamos na visitação do Senhor, meu Deus. E nós cremos que o Senhor tem muito mistério para nos revelar. Tem muita coisa que ainda precisamos aprender. Tem muita coisa, Pai, que ainda não nos foi revelado. E o Senhor vai revelar para aquela pessoa que anota, que guarda, que dá atenção, para aquela pessoa que dá toda a dedicação. Pois eis-nos aqui, Senhor. Temos uma aliança contigo, meu Pai. E hoje estamos aliançados em continuar essa série de estudos e crescer e crescer na fé. Jesus é a aliança entre você e Deus, entre você. Jesus você e Deus, levanta a mão, levante a voz, cante. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Oh glória a Deus, diz. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagine que bonito, Deus te visitando e revelando muitos mistérios e entregando a ti recomendações, orientações.
O Senhor revelou, João escreveu, e era para a igreja o recado. Até hoje o Senhor Jesus continua deixando recomendações para a sua igreja. Oh Deus, 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 fale conosco sim, meu Deus. Oh, obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua falando conosco. O Senhor continua nos passando recomendações, orientações. O Senhor continua nos tocando, nos moldando, nos alcançando. O Senhor é bom. Louva, louva, louva. Já és batizado no Espírito Santo, glorifique em mistério. Não és batizado ainda, pois exalte ao Criador, exalte ao Senhor. Oh Deus, te louvamos. Aleluia. Tua voz, cristão, tua oração, cristão, teu clamor, cristão, tua voz, obreiro, tua voz, minha irmã, meu irmão, visitante de casa, tua voz, invocando ao Senhor. Hoje Ele te chama, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Pai, muito obrigado. Que a luz, glória e graça do Senhor permaneça sobre nós. E vamos aprender muito. E vamos crescer muito. E vamos evoluir muito. Porque o Senhor quer falar. O Senhor procurou o irmão João porque o Senhor tinha assunto para falar. Aleluia. Nosso coração está aberto a Ti, Senhor. Nosso coração rende homenagem a Ti, Senhor. Estamos em aliança contigo, meu Rei. Estamos em aliança contigo, meu Salvador. E vamos seguir estudando, crescendo, avançando e sendo servos do Senhor e dando alegrias para o Senhor. Oh, glória a Deus. Sua voz cantando, hoje Ele te chama para renovar. Sua voz, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Você diga graças a Deus. Obrigado a Deus, porque o Senhor me visitou, falou comigo e está anotado no meu coração. Amém. E aplauda Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.